Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo, paz do Senhor, mais uma semana chegando para juntamente com você estudarmos a palavra de Deus na sequência de estudos que estamos trazendo aqui sobre a Santíssima Trindade, esse estudo que está sendo realizado na Escola Bíblica Dominical da classe de adultos do primeiro trimestre do ano de 2026. Hoje nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo, o Regenerador, tendo em vista de que nós estamos estudando agora, nesta fase do estudo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Para comentar o tema de hoje conosco, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, todos bem-vindos. Mais um estudo glorioso da palavra do Senhor. Muito bem, tema de hoje, então, estaremos estudando o Espírito Santo. Texto áureo do tema de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diálogo de Jesus com Nicodemos, e a Bíblia diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz que a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. O texto base do estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 8, nesse encontro, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. E nesse estudo de hoje nós vamos estar, então, estudando sobre uma das doutrinas mais profundas, das mais importantes da Bíblia Sagrada, mas ao mesmo tempo também não muito bem compreendida por muitos crentes, que é a doutrina da regeneração. Quando nós falamos, então, do Espírito Santo como regenerador, nós estamos falando da obra inicial da aplicação do Espírito Santo na vida do pecador que encontrou o Evangelho. E aqui, quando fala-se de regeneração, não é uma reforma na moralidade do salvo, mas sim numa mudança tão profunda, tão grande, que é, na verdade, um grande milagre, pois não é algo que atinge apenas a superficialidade comportamental, e sim algo muito profundo. A regeneração ela é o ato pelo qual o Espírito Santo vai vivificar aquele que estava espiritualmente morto, aquele que ainda não encontrou o Evangelho está nesta condição. É o ato em que haverá a purificação do coração e haverá também a implantação da nova natureza. Jesus falando no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, diz a palavra do Senhor que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós vimos aqui nesse texto que o novo nascimento não procede da vontade do homem, e nem da carne, mas da vontade e da decisão de Deus. E o apóstolo Paulo vai reafirmar em Tito, quando ele fala que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, veremos no programa de hoje que a regeneração não é obra, uma conquista humana, não é obra de esforços humanos, mas é uma intervenção profunda e divina. Então, quando Jesus, aqui no diálogo com Nicodemos, vai falar sobre esta experiência de nascer de novo, a Nicodemos ele está dizendo que há uma necessidade de um nascer do alto. E essa expressão vai mudar na mente de Nicodemos o que é a salvação, a compreensão da salvação, pois não se trata de melhorar o comportamento ou a velha natureza de alguém, mas de trazer uma nova origem, uma nova identidade. Bom, Jair, tendo em vista de tudo isso que acabamos de dizer, nós percebemos que quando nós olhamos para a doutrina bíblica da regeneração, nós vemos que essa não é uma obra exclusiva do Espírito Santo, mas é uma obra da Trindade. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuando para que isso aconteça, essa nova geração, esse novo nascimento, esse nascer do alto ocorra. O que nós podemos entender, irmão Jair, sobre a doutrina bíblica da regeneração? O que a Bíblia nos fala sobre isso? O irmão Alex falou muito bem que esse plano de salvação ele está sendo descortinado agora no Novo Testamento. E dentro desse plano da redenção, da salvação, Deus ele é o arquiteto, ele é
a mente que organizou tudo isso, que pensou, que elaborou esse plano de salvação para a humanidade. E Jesus Cristo é o grande executor dessa obra maravilhosa da salvação, e o Espírito Santo é aquele que vai operar essa obra em nós, que tem operado em nós, e Jesus, ele vai ser aquele que traz esse ensinamento no Evangelho de João, no capítulo 3, que vai estar ensinando essa doutrina de que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai confirmar, ou ele vai corroborar com o ensinamento de Jesus Cristo nas suas epístolas, mostrando que é através da regeneração que a pessoa, que o ser humano vai ser salvo. Inicia pela regeneração. E dentro dessa salvação nós vamos ter alguns aspectos que nós vamos ver na nossa lição de hoje. Os aspectos inerentes à salvação. O primeiro aspecto é a regeneração, depois nós temos a justificação, nós vamos ter a santificação e, por último, que nós não vamos ver na lição específica hoje, que é a glorificação do crente, nós vamos firmar hoje, estabelecer um objetivo de olhar para a obra do Espírito Santo nessa obra da salvação, e em específico nesse aspecto da regeneração. E nesse ensino, Jesus ele está falando ali a Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João, que explicando que o nascer de novo, ele não vai ser físico, mas ele é espiritual. É a pessoa receber, através do Espírito Santo, uma nova natureza, uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual vai ser esse selo, essa confirmação da salvação. Um grande milagre que Jesus opera através do Espírito Santo em nossas vidas, e com isso nós vamos continuar vendo que através do ensino de Jesus Cristo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. É verdade, irmão Jair, quando a gente vê no capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus declarou a Nicodemos dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí a gente percebe aqui, irmão Jair, que quando Jesus traz essa doutrina gloriosa que é do novo nascimento, do nascer do alto, né, da regeneração, Jesus coloca ali esse processo não como algo opcional na vida de quem quer fazer parte do reino de Deus, mas é de fato uma exigência que Jesus estabelece ali. E quando Jesus fala lá em Mateus 18:3, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus, Jesus estava ali reforçando essa exigência. E obviamente que quando Jesus fala sobre isso, essa conversão, esse novo nascimento, é uma mudança de uma mentalidade, é viver uma outra estrutura e também é ter outros pensamentos, tanto de si mesmo como também dos semelhantes. Nós entendemos, né, irmão Alex, que Jesus ele coloca uma exigência, e ele está ensinando que é a forma absoluta, é a forma necessária, primordial de fazer parte do reino de Deus. Não tem como a pessoa entrar no reino de Deus, fazer parte da família de Deus, sem antes ela ter passado pelo milagre da regeneração. Então, a regeneração ela é fundamental. O novo nascimento ele é condição primária dentro dessa obra concretizada pelo Espírito Santo, que começa antes, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Uhum. Então, ele está agindo naquele que não crê ainda em Jesus Cristo, e como resposta a essa graça que Deus coloca, a resposta através da fé, e aí através dessa resposta vem a regeneração, o Espírito Santo agindo de uma forma grandiosa, essa primeira obra que faz com que aquele não crente, ele nasça de novo e venha fazer parte da família de Deus. Então é uma condição primordial, fundamental, absolutamente necessária. Sem ela não tem como ver, não tem como entrar no reino de Deus. Até porque nesse processo é preciso o abandono para entrar no reino de Deus,
é o necessário abandono da velha vida, da vida de egoísmo, da vida em que o ser humano vive baseado no controle da sua carne, da sua velha natureza. E é preciso viver e adotar um novo comportamento de santidade e de obediência a Jesus Cristo, e por isso que a Bíblia apresenta, o apóstolo Paulo também reforça sobre isso, que ser uma nova criatura é uma exigência para que todo aquele que quer entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 15, quando Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 6,15, ele fala que o ser uma nova criatura é uma exigência absoluta e é uma condição essencial para a salvação, porque lá ele declara dizendo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, ou seja, não há mérito nisso, não há nisso a salvação, mas está no fato de nascer de novo, de ser uma nova criatura. E, irmão Jair, vimos então que se não há salvação sem a regeneração, nós precisamos entender que o fato de alguém frequentar uma igreja não é sinônimo de um novo nascimento. Vimos nas características do Nicodemos. Nicodemos frequentava uma igreja, considerando o sistema judaico daquele tempo, onde ele era integrante do Sinédrio, ele era fariseu, homem, um príncipe entre os judeus, alguém que religioso por excelência, conhecia a lei e aplicava a lei, porque fazia parte do Sinédrio, ele tinha algo. Então, a gente vê isso, que absolutamente nada disso representava, não era um sinônimo da nova criatura que o Senhor Jesus veio trazer através da redenção que ele veio realizar na cruz. Então, nova criatura significa viver numa nova ordem, como o apóstolo Paulo disse, não é nem a circuncisão nem a incircuncisão, é ser gerado de novo, e isso envolve fé, arrependimento, abandono da velha vida e também uma dependência de Cristo no seu viver diário. Agora, irmão Jair, esta regeneração, esta obra só pode ser gerada na vida do ser humano porque tem como autor Deus, como o Pai, como autor da salvação, irmão Jair. Dentro desse aspecto da salvação, Deus é o grande arquiteto, como eu falei no início, ele é o grande planejador sobre a salvação, e isso ele é constrangido única e exclusivamente pelo grande amor de Deus. O que constrange a Deus a restabelecer esse relacionamento com o ser humano de uma forma que satisfaça a justiça de Deus, ou seja, que pague o preço pelo pecado cometido pela humanidade dentro desse plano. Então, o amor de Deus é que vai ser a fonte primária, o amor divino, ele é a fonte principal dessa salvação. Então, nós estamos estudando agora o que é a doutrina da regeneração. E ela é o ensinamento que Jesus traz em João, no capítulo 13, uma doutrina que Jesus vai trazer, vai estar ensinando, mostrando ali para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E Jesus, como um grande ensinador, ele não fica somente, o maior ensinador, não fica somente na demonstração da doutrina, ele vai na prática. Lá em João, no capítulo 20, nós vamos ver que Jesus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, e ali a gente vê na prática o nascer de novo. Os discípulos recebendo essa nova natureza, esse novo nascimento já concretizando esse ensino que Jesus traz, e de uma forma que nós vamos ver que esse amor de Deus que constrange nos remete, irmão Alex, de que não é por esforço humano, como foi de Nicodemos, pode ser o maior líder, o maior conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Jesus disse, é necessário, mesmo que tu saiba todo o conhecimento da religião, dos homens, é necessário nascer de novo. Não basta ser bom moralmente, você pode ser uma pessoa excelente, uma pessoa à luz dos olhos de outras pessoas, você pode ser uma pessoa excelente. Um exemplo para a sociedade. Mas Jesus, se tu não nascer de novo, Jesus ensina, se não nascer de novo, como diz as Escrituras, você não pode ver o reino dos céus, você não pode entrar no reino dos céus. Então,
Por quê? Porque Deus, ele não divide a sua obra, a sua glória com ninguém. Não é por mérito humano que nós vamos entrar na salvação, que nós vamos receber essa bênção da salvação, mas é pelos méritos de Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz, foi ele que derramou o sangue remidor, foi ele que nos trouxe essa dádiva dos céus, porque a palavra afirma que toda boa dádiva, ela desce do Pai das Luzes, ela vem do céu, de Deus, que é o arquiteto dessa obra maravilhosa da salvação, do qual nós estamos vendo o primeiro aspecto, que é a regeneração. É isso aí, irmão Jair. Gostaria de destacar sobre aquilo que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde a salvação, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E a gente vê que a iniciativa é de Deus, mas a resposta que é dada pelo ser humano, através da fé, é feito através da graça também do Senhor, que nos habilita a reagirmos, né? Porque quando a palavra do Senhor fala sobre a salvação, sabemos que a graça de Deus se manifesta até nos ajudando a crer através da pregação da palavra, né? Porque aí a gente vê que como o Pai é de fato a fonte da salvação, pois ele provê a salvação e pela sua graça preveniente, ele nos habilita a ter fé para crer e obedecer. Porque sem essa graça de Deus, nós não conseguiríamos ser salvos. Não conseguiríamos, então, passar pelo processo da regeneração. E tudo isso a gente vê que nasce no coração de Deus, irmão Jair. Deus é maravilhoso, pensou nisso na eternidade para manifestar essa graciosa salvação. E essa graça, ela vai fazer com que o homem responda a esse chamado pelo Espírito Santo, que vai vir e vai convencer o homem de que ele necessita da salvação. Então, por isso que nós devemos permitir que o Espírito Santo haja em nós. Haja em nós de maneira que a gente possa ver a luz do Senhor, da sua palavra, sobre a nossa condição, porque esse Deus, ele sonda a nossa existência, ele sonda as nossas intenções. E dentro dessa doutrina da salvação, da regeneração, nós vemos que o Pai, ele já estudamos, repetimos, porque é importante, né? O Pai, ele é o que planeja, o Filho vai estar executando, e aqui no texto de João ele está ensinando como entrar no reino de Deus, que é necessário nascer de novo, e nós vemos também o Espírito Santo como ele é o executor, ele é o agente dessa regeneração. É ele que vai fazer com que o ser humano nasça de novo. E isso é uma misericórdia de Deus que vem através desse aspecto de que o Pai, ele decreta, o Filho executa, torna possível pela morte e pela sua ressurreição, de que nós sejamos nascidos de novo, que nós sejamos regenerados, e o Espírito Santo, ele vai realizar essa obra no coração do pecador arrependido. No coração do pecador arrependido, e quando o Espírito Santo ele opera, ocorre essa transformação espiritual. Nós recebemos como um dom de Deus esse novo nascimento, essa natureza espiritual, e a partir desse momento, no momento da nossa conversão, acontece isso. É um ato instantâneo, um milagre de Deus, em que nós recebemos o Espírito Santo, o selo da promessa, um penhor da nossa salvação, uma garantia de Deus da nossa salvação, o penhor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo habitando em nós, e essa mudança, ela vem por meio, ela se torna visível entre as pessoas que nos conhecem, no meio social, no trabalho, até mesmo na igreja. A gente vai ver isso através dos frutos que a pessoa vai passar a transmitir, a demonstrar. E esses frutos também o Espírito Santo produz em nós. É verdade, irmão Jair, e gostaria de ressaltar aqui sobre essa importante colocação da obra trinitária, da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação, e onde o Pai é o que decreta a salvação, porque a Bíblia diz lá em Efésios 1:4 que ele nos elegeu nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus é quem fez essa eleição, e isso aqui não anula a responsabilidade do ser humano de reagir a essa salvação. Pelo contrário, vê-se a determinação de Deus em executar a salvação, e o Filho torna ela possível por sua morte e ressurreição,
quando em Efésios também 1:7, Paulo fala em quem temos a redenção pelo seu sangue. E em João, capítulo 16, versículo 8, nós percebemos que o Espírito Santo é quem realiza isso no coração do pecador, quando diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente percebe que esta obra do Espírito Santo, a agência do Espírito Santo nessa regeneração, é despertar, iluminar e implantar a vida naquele que vai ser salvo, naquele que reagir à oferta da salvação através do arrependimento e a fé. Então a gente vê que a regeneração aqui do Espírito Santo é transportar o homem de uma morte para uma vida, e essa vida de fato vai produzir frutos, e é o que nós vamos ver no próximo tópico, irmão Jair, onde nós vamos falar sobre a natureza espiritual da regeneração. Mas gostaria, você que nos acompanha, Deus abençoe a sua vida, e queremos dizer a você que se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir, de compartilhar. Sua participação é muito importante para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas para que também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Hoje, num estudo maravilhoso, onde estamos vendo sobre o Espírito Santo, o regenerador, aquele que gera em nós uma nova vida, vida essa que nós já vimos que foi idealizada pelo Pai na eternidade. Vimos aqui que a obra da regeneração é esse milagre, onde ele é operado de forma invisível, mas que vai alterar a nosso destino, também a nossa estrutura, tanto interna como externa, e veremos agora no próximo tópico qual é a natureza espiritual da regeneração, e vamos ver que ela acontece num primeiro momento com uma transformação no nosso interior. Nós vemos nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, né, irmão Alex, que Nicodemos ele responde para Jesus Cristo uma outra pergunta. Ele perguntando: Jesus, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Isso demonstra que na pequenez, dentro da natureza humana, Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. Ele não entendeu, ele interpretou como se fosse algo físico, e só que Jesus ele estava falando de algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. E essa obra, essa transformação, ela é uma obra soberana do Espírito Santo. Ele trabalha porque Jesus continua ensinando, dizendo: olha, para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Eu acho que isso para Nicodemos complicou, que Nicodemos não entendeu, continuou não entendendo. Mas ali nós vamos ver pela palavra que significa que uma transformação interior completa, uma regeneração, purificação de todos os pecados, e recebe essa renovação interior pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, ele demonstrando, explicando para Nicodemos, ele vai dizer: olha, o vento assopra onde quer, e o vento é livre. E assim como o vento é livre, o Espírito Santo, ele, de um modo soberano, dentro da salvação, ele opera, ele sem ser controlado por nenhum artifício humano, nenhum esquema humano, nenhuma prática humana. Ele age de uma maneira soberana. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida, ter o seu interior transformado, receber um novo coração. E aí nós estamos falando do aspecto interior, nós não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando da alma, da mentalidade, do pensar, do caráter, da escolha, das escolhas agora que vão ser feitas a partir do novo nascimento, não mais pautadas pela natureza humana, mas sim pautadas agora pela natureza espiritual, em que o Espírito Santo, a gente se submete à vontade do Espírito Santo manifestada através da palavra de Deus, e aí nós vamos cumprir aquilo que Deus tem determinado para nós, a vontade dele, a vontade manifesta pela palavra, e que nos coloca nos capacita, que nós vamos ver na próxima lição, o Espírito Santo nos capacita a agir de acordo com a vontade de Deus. Então, nós continuamos vendo essa natureza espiritual dessa regeneração, e a gente viu essa transformação interior como uma obra soberana do Espírito, e que
vai ter frutos, vai ter uma visão externa, né, irmão Alex? Vai ser visível. É verdade. Uma coisa que vale ressaltar aqui é essa ideia que Nicodemos tinha desse aperfeiçoamento moral, né? E era isso que ele tinha na mente dele. E Jesus vai falar de algo muito mais profundo. Jesus fala de uma nova origem. E o texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, o profeta declarou dizendo: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? E aí, obviamente, a resposta é não, né? E aí a gente percebe que o ser humano, por si mesmo, não pode alterar a sua natureza. Nicodemos perguntou: como posso nascer de novo sendo velho, né? Aí, obviamente, é uma verdade que ele não poderia, mas Jesus estava apresentando para ele não um nascimento terreno, mas um nascimento que viria do alto, que não era uma reforma da sua velha natureza, com ajuste das suas tradições, mas a substituição dessa natureza. E aí nós vemos claramente que esta obra começa, de fato, no coração, no interior, mas que vai florescer na vida. E como nós vamos ver no ponto 13, irmão Jair, ponto 13 da nossa lição, uma nova vida e nova conduta. E é o que Jesus afirma: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Capítulo 3, versículo 6 de João. E aqui Jesus estabelece um contraste, uma antítese entre um termo e outro, entre carne e espírito. E aí a gente sabe que Jesus não está falando ali do corpo, está falando do interior, da humanidade caída que tem uma incapacidade, devido à queda, de manter-se em comunhão com Deus. E aí o apóstolo Paulo, falando desta carne, lá em Gálatas capítulo 6, ele vai falar que as obras desta carne são imoralidade, inimizades, heresias, concupiscência. A inclinação toda dessa carne é para a morte, é para o afastamento de Deus, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que é necessário nascer de novo e viver pelo Espírito, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. E quem nasce do Espírito e vive essa nova vida, passa então a ter uma comunhão com Deus e a agradar a Deus. Então o crente regenerado, ele vive uma nova vida. E quando a gente olha, irmão Jair, a antiga identidade em Adão, quando ele cai, é substituída pela nova identidade em Cristo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, olha só o que o apóstolo Paulo fala, isso aqui é maravilhoso. Porque assim como todos morrem em Adão, falando que em Adão a nova identidade é de morte, de queda, de afastamento, de distanciamento de Deus. Mas agora, ele diz, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, quando nós recebemos Cristo, nós percebemos que o domínio do pecado já não existe mais sobre nós, já não temos o afastamento de Deus, mas agora somos ligados nele, irmão Jair. Isso é maravilhoso ver esta obra do Espírito Santo que gera em nós essa nova vida e essa nova conduta. O Espírito Santo, essa nova vida, ela nos habilita a ter a esperança da vida eterna. E uma nova conduta exatamente porque vamos deixar as obras produzidas pela carne, pelos desejos, e sim viver uma nova conduta pautada no Espírito, e isso vai nos fazer com que nós estejamos habilitados a essa vida eterna, juntamente com Deus, juntamente com Jesus Cristo, no porvir. Hoje nós estamos vivendo essa nova conduta. Eu posso dizer que, por mim, eu vivi durante 36 anos uma vida talvez parecida com Nicodemos, buscando ser religioso, buscando fazer boas práticas, ser bom exemplo, mas aos 36 anos eu vivi isso, um novo nascimento, ser regenerado em Cristo Jesus, receber essa nova vida e a partir daí, aqueles que conviviam comigo viram uma nova conduta, uma nova forma de agir, uma forma de se relacionar, tanto no trabalho, quanto no cotidiano, na família, quanto em todos os aspectos. Realmente houve esse milagre. E
a regeneração, ela é dentro da salvação, que a salvação é o maior milagre que o ser humano pode experimentar, porque ele vai ter acesso à vida eterna, e a regeneração dentro desse milagre é a porta de entrada, que nós percebemos que eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha só, irmão Jair, o que Paulo fala em Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aí a gente entende que essa novidade de vida, e tudo isso que nós recebemos através de Cristo é uma nova mentalidade, novos desejos, nova direção. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, para que nós venhamos nos despir do velho homem e revestirmos do novo. O apóstolo João, ele declara na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 9, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Aí a gente percebe que a regeneração, ela é invisível. Ninguém vê, mas os efeitos desta regeneração são visíveis, o mundo vê. Irmão Jair, a lição nos traz o terceiro tópico, então, que é os sinais do novo nascimento, apresentando aqui 3 pontos, que é a justificação pela fé, a vida de santificação e o fruto do Espírito. E esse aqui vai se manifestar de forma visível, muito clara, e nós vamos aprofundar. Mas o que nós podemos falar, irmão Jair, sobre esse aspecto dos sinais do novo nascimento, começando pela justificação pela fé? Nós vamos ver agora, a partir dessa nova vida, a nova conduta. Só que para nós chegar até demonstrar essa nova conduta, dentro desse milagre maravilhoso que é a salvação, nós vamos ter um outro aspecto além da regeneração. Nós precisamos olhar para o que é a justificação e o que também é a santificação. Porque a partir da santificação, daí vai se tornar visível para o mundo exterior aquilo que ocorreu interiormente em nós. Então, falar inicialmente sobre regeneração, nós estamos falando desde o início desse estudo, em que é um nascer de novo, uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, conforme Jesus ensinando a Nicodemos e conforme Paulo, nas suas epístolas, ele traz esse ensinamento de uma forma doutrinária e prática. E a justificação, para nós entendermos, ela é nós podemos olhar assim, nós temos uma dívida em relação a Deus, que é uma dívida advinda do nosso pecado. Essa dívida, olhando, ela é impagável. É como se nós devêssemos uma fortuna em dinheiro que nós não conseguimos pagar. Digamos que sejam assim, 10 bilhões de dólares. Impossível de ser pago. Só que Jesus Cristo, agindo ali na cruz, é como se ele fosse lá e pagasse esses 10 bilhões de dólares para Deus, né, no caso um exemplo, e no lugar dessa dívida que nós deveríamos ter pago, Jesus nos coloca ainda, declara nós como justos. Né? Nos habilita a sermos declarados pelo Pai como justos. E Deus olha para nós como essa dívida do pecado foi paga por Jesus Cristo, ele aceita, Deus aceita esse pagamento no nosso lugar, e no lugar de nós, como pecador, devedor, ele coloca um carimbo lá na nossa declaração, na nossa certidão de pecado, vai colocar justo. Foi paga, absolvido, não deve mais nada. Isso é a justificação. E um outro aspecto que a gente vai ver advindo dessa salvação, e isso é no momento único, a regeneração, a justificação e a santificação posicional, ela acontece no momento da conversão do cristão. Aí nós vamos ver a santificação, que ela é um ato imediato. E Deus passa a olhar aquele que foi justificado como um santo, como uma pessoa que não deve mais absolutamente nada para Deus, porque Jesus Cristo pagou. Mas tem um outro aspecto, o aspecto da progressividade dessa santificação, que aí entra a nossa forma de viver, a nossa conduta
Nós falamos que era uma nova vida e uma nova Uhum. conduta. Então, a nossa conduta vai ser agora de uma forma progressiva, em que nós, à medida que nós conhecemos a Deus, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, nós vamos nos afastando do que não agrada a Deus, e nas nossas condutas, no nosso agir, nós vamos viver para agradar a Deus, nos afastando do pecado, não vivendo uma vida de pecado, de escravidão do pecado, mas sim servindo a Jesus Cristo. Então, esses aspectos assim visíveis, eles vão aparecer a partir dessa santificação progressiva. Amém. A partir desse momento, dessa santificação, a partir do nosso nascer de novo, isso tudo esse milagre ocorre instantâneo. A regeneração, o Espírito opera em nós, ele passa a habitar em nós. A justificação é nesse momento da salvação. A nossa santificação posicional, ela é instantânea também, mas a partir dali nós somos nova criatura, nova conduta, novo agir, não agora mais dirigido pela nossa natureza pecaminosa, natureza humana, natureza carnal, mas sim agora dirigido pela nova natureza, a natureza espiritual que nós recebemos, e aí vai começar o nosso entorno, a sociedade, os amigos, a família, eles verão a diferença e viram a diferença que ocorreram em quem se converteu. Muito bem, irmão Jair. Então, o tópico terceiro, nós estamos estudando sobre os sinais do novo nascimento em Cristo. Aí no ponto 1, o irmão comentou sobre justificação pela fé. E nós vemos que quando nós olhamos a história da igreja, nós percebemos que a reforma protestante hoje, do qual nós estamos inseridos e fomos alcançados por efeitos desta reforma, é de entender a salvação, de compreender a salvação e de conseguir aceitar a salvação. Porque quando nós vemos a história de Lutero, que foi o grande reformador, ele tinha dificuldade de entender o perdão de Deus, pois ele via a santidade de Deus, ele não conseguia entender que se Deus, como sendo santo, justo, como ele poderia ainda salvar alguém, como alguém ainda poderia ser salvo, até o dia que ele pôde entender Romanos capítulo 1, versículo 17, quando diz o texto, a palavra do Senhor diz, mas o justo viverá da fé. E aí percebemos que esse é o ponto importante, irmão Jair, porque a fé concedida por Deus através da sua palavra, mediante a sua graça, ela faz-nos acessar as bênçãos gloriosas da salvação. E uma das bênçãos gloriosas é esta justificação, pois o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados, pois, mediante a fé, não é a fé que nos justifica, mas é o caminho pelo qual nós somos justificados. Temos paz com Deus. E esse aqui é um dos primeiros grandes sinais que vai aparecer na vida de um crente, de um salvo, que é a paz. Pois a gente sabe, nós olhamos o mundo hoje e vemos como as pessoas estão cheias de tantas coisas, porém não possuem paz. Não possuem paz consigo, não possuem paz com seu semelhante e tampouco com Deus. Estão distantes de Deus. Mas aqui a gente percebe que essa justificação que o crente recebe no ato da regeneração, que, como o irmão falou, é um ato instantâneo, atingindo várias esferas, e o irmão já falou sobre a posição da santificação também, mas uma das coisas aqui é que a justificação também coloca o ser humano numa condição de adoção, de filho. Ou seja, tudo isso, a justificação indica que ela nos dá uma nova posição diante de Deus. Nós vemos, irmão Alex, lá em Isaías 59, vai estar dizendo, se não me engano, versículo 1 e 2 ali, vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. E aqui, mediante a justificação, nós vemos Paulo agora falando aos romanos que, diante disso, nós temos paz com Deus. Uhum. Nós voltamos a ter agora, através da salvação, nós temos esse relacionamento com Deus, esse relacionamento íntimo, e advindo dessa grande bênção, desse grande milagre da justificação, nós temos a bênção de nós termos paz com Deus. É verdade. Então a gente vê que o novo nascimento não produz
ele produz então essa nova posição nossa diante de Deus, de paz. E ter paz com Deus nos conduz a viver uma vida de paz também aqui na Terra, quando nós entendemos que somos perdoados, que nosso passado foi perdoado, como o irmão falou, havia uma dívida absurdamente impossível de nós pagarmos, mas aí Jesus vai lá e a obra dele nos garante quitação plena e completa, sem absolutamente nada de ressalvas. Então, esse novo posicionamento faz parte, então, desse sinal do novo nascimento. Agora, essa posição também ela inaugura esse processo de vida que nos acompanha, que é nos conduzir para os sinais que são manifestos, dos quais a gente vê que é a santificação e também o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito produz na vida daquele que foi santificado e que está no processo da santificação um caráter transformado. E o apóstolo Paulo fala sobre esse fruto do Espírito, irmão Jair, lá no capítulo 6, lá no capítulo 5, versículo 16 a 18, e Paulo chama lá na epístola esse caráter novo, transformado, daquele que anda no Espírito. E no versículo 22 ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E esse é um dos sinais característicos de quem nasceu de novo, irmão Jair. Os dons, as habilidades, né, a religiosidade de alguém, o quanto essa pessoa atua no meio cristão, não indica novo nascimento, mas sim aquele que manifesta esse aspecto do fruto do Espírito, irmão Jair, que não são os frutos, mas é o fruto conforme o apóstolo Paulo apresenta. O novo nascimento, ele vai ser visível na vida daquele que sofreu, que teve essa bênção maravilhosa na sua vida, exatamente através da sua conduta. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, Jó, Deus dando testemunho de Jó, dizendo que ele se desviava do mal. E um sinal operado pelo Espírito Santo, através da regeneração, e a pessoa vai demonstrar esses sinais, vivendo uma vida no Espírito, ela vai estar constantemente se desviando do mal, se afastando do pecado, se afastando do erro. E é interessante que as pessoas, quando eu me converti, as pessoas notaram isso. Tu não vai mais em tal lugar, tu não faz mais tal coisa. O que aconteceu? Ele disse, olha, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho agora Jesus Cristo, é uma nova vida. E não é porque Jesus, o Espírito Santo, está me proibindo de eu fazer tais coisas. Eu estou convencido de que eu quero agradar a Deus. Então, eu passo a viver uma vida que vai demonstrar sinais, e esses sinais são pautados aqui no fruto do Espírito, que o fruto é um só, demonstrado em 9 aspectos, entre ele alegria, amor, paz, temperança, e assim vai, longanimidade, mansidão. A gente vê aquela pessoa que era muito sanguínea, que respondia no facão, tipo Pedro, né? Tipo Pedro ali, que respondia no facão, puxando o facão, e aí a pessoa é mais comedida, ela consegue contar até 10 antes de tomar uma atitude, porque ela sabe que o Espírito está vivendo, está habitando nela, e esses sinais, eles são vistos, eles são reais. Inclusive, irmão Alex, quando eu me converti, eu fiz essa pergunta para a pessoa que estava me discipulando. Eu disse, como é que eu vou saber que fulano se converteu? E foi exatamente isso que me respondeu, pelos sinais. Tu vai pegar aquela árvore que vai dar um bom fruto, a árvore que é árvore boa, ela vai dar um fruto bom. Ela não vai dar espinho, uma árvore boa não vai dar fruto amargo, fruto que não é comestível, fruto que não é agradável. Então, ele comparou isso, eu entendi isso. Então, aquele que nasce de novo, ele vai passar a operar, a dar sinais de bons frutos. E onde isso? Nas suas atitudes, no seu agir. Né? Exemplo prático, quem mentia? Eu posso dizer que gostava de uma mentirinha. Né? Gostava mesmo. Mas Jesus me libertou disso. Hoje eu não minto. Eu não minto e procuro me desviar de todo tipo de mentira. Né? Então, é um dos sinais, tem vários. O apóstolo Paulo, ele elenca ali, então, os aspectos do fruto do Espírito, que são 9, e ele elenca ali amor, alegria e paz, e a gente percebe que esses 3 aspectos falam dessas
dimensões interior, né? Porque o amor, a alegria e a paz está no nosso interior. E veja como é importante esse nascer de novo, porque como já falamos sobre a paz, o amor, a alegria, a paz só pode ter aquele que teve uma vida regenerada, transformada, e que tem a aplicação dessas virtudes do Espírito Santo na vida. O apóstolo Paulo também fala da longanimidade, benignidade e bondade. E aqui abrange os aspectos da dimensão relacional, onde nós nos relacionamos diretamente com o nosso semelhante, né? Inclusive, a longanimidade a gente pode observar na resiliência, na pessoa ser perseverante, né, em se manter, em perseverar em Jesus Cristo. Isso é advindo desse novo sinal, dessa nova conduta, dessa nova vida. O apóstolo Paulo fala também sobre fé, mansidão e temperança, e aqui ele já traz algo mais da estrutura do caráter do cristão, né? Alguém que tem fé, tem mansidão, tem temperança. Fala da sua estrutura, daquilo que ele não se move facilmente, né? Do controle, isso pautado, isso devido à habitação do Espírito Santo. E lembrando que isso significa, esses frutos, e o irmão Jair mencionou, Jesus fala sobre isso, que pelos frutos conhecereis, né? E a gente percebe que, com relação ao fruto do Espírito manifesto nessas 9 virtudes, não é nada espetacular, tal qual dons, né, espirituais, dons de maravilhas, dons de cura, dons de profecias, mas não é algo espetacular, mas é algo que é de uma transformação contínua, que está sendo realizado constantemente pelo Espírito Santo, não unicamente pelo esforço humano. Aliás, o esforço humano não pode produzir absolutamente nada disso, irmão. Nós fazendo um rápido comparativo, os dons espirituais, eles são manifestações sobrenaturais, espetaculares, que nem o irmão Alex falou. E aqui o fruto do Espírito, ele vai ser naturalmente produzido na vida daquele que nasceu de novo. É verdade. O apóstolo Paulo disse que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. E aí a gente percebe que o fruto, ele não é então produzido por um esforço carnal, mas ele é resultado de quem permanece no Espírito Santo, né? Quem nasceu do alto vai inevitavelmente refletir o caráter de Cristo. E a gente sabe que não significa que haverá perfeição. Na verdade, nós não podemos dizer que, se olhamos para alguém e ele não manifesta de forma perfeita esses aspectos aqui mencionados, não significa que ele não é nascido de novo, né? Mas ele está no processo do aperfeiçoamento, né? Mas vai ser visível. Nós veremos sinais, sim, de que alguém nasceu de novo e está vivendo essa transformação contínua de aperfeiçoamento que se dará até o dia da vinda de Cristo, irmão Jair. A nossa perfeição, irmão Alex, nós só vamos alcançar no último aspecto da salvação, que é a glorificação. Mas até lá, nós somos aperfeiçoados de glória em glória. De glória em glória. Cada dia tem problema? Tem. A gente respira, levanta e segue adiante. Resiliência, longanimidade, né? Então nós vamos de glória em glória, sendo aperfeiçoados. E quando chegar o momento do encontro, né, da igreja com Jesus Cristo, aí sim seremos glorificados e aí nós deixaremos de ser imperfeitos e passaremos a ser perfeitos em santidade, confirmados em santidade, assim como os anjos hoje são confirmados em santidade. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando então ao final do estudo de hoje, o tema Espírito Santo, o Regenerador, e nós vimos aqui o aspecto da regeneração, que não é apenas uma vida religiosa, mas é uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade. Vimos aqui que a regeneração, ela é o trabalho, o agir da Trindade. Tanto o Pai, Filho e Espírito Santo atuam nesta obra. Vimos também que a natureza desta regeneração, ela é interior, ela é soberana e também ela é espiritual. E os seus sinais são concretos na vida daquele que é regenerado, através da justificação pela fé, que gera neste paz com Deus,
e um relacionamento que leva a uma vida de santificação, tanto posicional como também progressiva, de santificação e de aperfeiçoamento e manifestação de fruto do Espírito, representando isso, que aquilo que se vive no exterior é consequência de uma transformação interior. Não é uma religião exterior, mas é uma nova criação. E uma pergunta, irmão Jair, que devemos nos fazer é, para os nossos irmãos que nos acompanham: você já nasceu de novo? Pois esta é uma das condições que Jesus colocou para quem quer viver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Um estudo maravilhoso, irmão Jair, falar sobre o Espírito Santo como o regenerador. Nós vemos o apóstolo Paulo, para encerrar e apresentar minha despedida, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, estar em Cristo Jesus está na condição de regenerado, nova criatura. E Paulo acrescenta, dizendo assim, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A partir da regeneração, nova vida, novo relacionamento com Deus, a paz com Deus. Isso está disponível para todos de graça. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima oportunidade. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Chegamos ao final do programa de hoje. Um estudo maravilhoso. Agradecemos sua companhia, que você esteve conosco até aqui. No próximo programa, nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo, o capacitador. Esperamos você nesse programa da próxima semana. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Graça e paz e prosperidade de Deus sobre você. E não esqueça, ande em espírito e você viverá uma vida abundante na presença do Senhor. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo programa. Até lá.